Eles que estão na presença dele. E nós temos visto os sinais. Para vocês entenderem, nós estamos acompanhando hoje através do canal da internet, nós estamos acompanhando os sinais bíblicos acontecendo em volta do mundo, em toda a terra. Se você percebeu, não é só em um país que está acontecendo os sinais, mas em todo o globo da terra. Os incêndios que estão devorando as matas, elas estão acontecendo. Esses incêndios estão acontecendo no Brasil, em Portugal, na Inglaterra, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Nós temos visto, meus irmãos, a seca assolando as nações, e nós temos que estar atentos, porque isso tudo é para nós ficarmos preparados. O Senhor dá ordem no anjo dele para secar o rio, e esse rio todo mundo conhece, é o rio Eufrates, abastece e alimenta muitos países ali do Oriente Médio, e esses países estão sentindo também, porque como esse rio alimenta esses países, eles estão começando a perceber que está secando. E nós sabemos que a água é tudo. Se faltar água, nós morremos. Nós podemos ficar com fome até um certo período, mas com sede já começa a prejudicar o nosso corpo, porque o nosso corpo ele é todo feito de água, a maioria da composição do nosso corpo tem água, então é pouca porcentagem de massa de músculo e osso, o resto é tudo água, líquido. Se faltar essa água, tudo morre. Por que Deus está permitindo tudo isso acontecer? Às vezes a gente fala, meu Deus, né? Por que está acontecendo todas essas coisas? Que luta, que trabalho, não é verdade? Mas é a palavra de Deus se cumprindo. Você viu Jesus falando? Olha, passará os céus e a terra, mas as palavras dele não vão passar. Não vão passar. Não vão passar. Nós estamos diante, meus irmãos, do retorno de Cristo. Por quê? Porque a profecia que ele deixou na sua palavra tem que se cumprir. E uma parte da profecia já se cumpriu. Quando os discípulos apresentam o templo para Jesus, era um templo muito bonito, um templo lindo. Era um templo que os sacerdotes faziam os sacrifícios para perdoar os pecados daquelas pessoas. E Jesus, quando ele fala que não ficaria em pedra sobre pedra, isso aconteceu por volta do ano 66 depois de Cristo. Depois que ele morreu, teve ali mais um pouco tempo. Naquela era, dos primeiros 100 anos depois de Jesus, houve um grande terremoto e uma invasão em Jerusalém que foi destruída tudo. Não ficou uma pedra sobre pedra. Aquelas construções lá eram tudo novas, modernas, mas as antigas cumpriu o que Jesus falou que ia cumprir. Mas Jesus, ele fala uma coisa que é interessante, para a gente observar que viriam pessoas se dizendo ser Cristo e enganariam a muitos, se possível, até os escolhidos, e essas pessoas que viriam em nome de Jesus fariam milagres, fariam coisas tremendas, e se assentaria no templo. Mas se o templo foi destruído, Jesus falou que o templo ia ser destruído, por que esse anticristo viria e iria se assentar no templo e enganar as pessoas? Porque para se cumprir a volta de Jesus, haveria necessidade de reconstruir o templo, e então vir um homem se dizendo ser o Messias, trazendo a salvação, e então ele assumiria aquele templo, iria entrar dentro daquele templo, templo lá de Jerusalém, se proclamando que ele sim era Jesus. Ele sim era Jesus, só que as pessoas sabiam que ele não era Jesus. O que falta acontecer para esse homem voltar? Duas coisas faltam acontecer. Primeiro, o mundo inteiro precisa entrar numa terceira guerra mundial e entrar em caos. Todas as nações entrar em caos. E uma terceira guerra mundial faria com que o mundo inteiro entraria em caos. Iria ter muita fome,
faltar muitos alimentos, vai faltar muitos produtos também de higiene, todos os produtos que nós temos hoje de fartura nos mercados, vão estar faltando se acontecer uma guerra mundial. Quem vivenciou a Segunda Guerra Mundial sabe que houve um período de muita dificuldade. Não se tinha as coisas para se comprar. Por quê? Porque faltam as coisas. Olha, sabe o Irã? O Irã, aquele país que está atacando Israel, ele era o reino da Pérsia. Sabe quem é o reino da Pérsia? A Pérsia foi aquele rei que, junto com os medos, tomou a cidade de Nabucodonosor, a Babilônia, e depois veio Dário, o outro rei, e fez com que o povo de Israel voltasse para a terra de Israel, as pessoas estavam cativas, presas, e reconstruísse a cidade de Jerusalém. Olha como que é antiga essa guerra, né? Olha como que é antiga. E quando Deus dá a visão para Daniel do fim dos tempos, do que ia acontecer nos fins, sabe quem que impediu o anjo de trazer a mensagem para Daniel? Daniel começou a orar, falou: Senhor, passou 70 anos, o Senhor falou que o povo do Senhor ia ficar cativo, ia ficar preso no cativeiro, ia ficar escravo na Babilônia. A palavra que o Senhor deu para o profeta Jeremias, Daniel falando, a palavra que o Senhor deu para o profeta Jeremias foi de 70 anos, só que 70 anos já se passaram, Senhor, e nós estamos aqui ainda na Babilônia, e a promessa do Senhor é que nós iríamos voltar para Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Daniel entrou agora, foi até diante do Senhor, mas ele foi com jejum e com humildade. Daniel foi com jejum e com humildade. Daniel começa agora a orar a Deus, mas primeiro pedindo perdão, porque quem errou, quem pecou, foi o povo, por isso que eles foram para o cativeiro. Quando você vê as nações sofrendo, não é porque Deus gosta do sofrimento das pessoas, é porque as pessoas estão erradas. Quando nós fazemos qualquer coisa que não é certo, nós sofremos, mas a responsabilidade é nossa. Não é de Deus. E as pessoas costumam culpar Deus pelas coisas erradas. Onde está Deus quando entra um terrorista e mata criança? Onde está Deus quando um bandido assalta um idoso? Onde está Deus quando acontecem essas maldades? Deus continua no trono olhando, mas quem está fazendo essas maldades é o homem. E eu quero que os irmãos entendam o seguinte: Daniel começou a orar e começou a pedir perdão, mas Daniel era um homem que não tinha assim uma vida praticamente de erro. Ele orava 3 vezes por dia, pedindo por Jerusalém, pedindo para a reconstrução, pedindo para Deus abençoar a nação dele, pedindo para Deus guardar aqueles irmãos que ficaram ali em Jerusalém. E Daniel começava sempre a ter assim, um dia ele começava orando, na hora do almoço, ele almoçava, ele ia lá e orava de novo: Senhor, olha Jerusalém. A palavra do Senhor fala que ele subia no terraço, estendia as mãos para o lado de Jerusalém e pedia para Deus abençoar, pedia para Deus estar abençoando o povo dele. Ao cair da tarde, ele voltava lá e orava de novo. E às vezes a gente não tem esse hábito, né? Pela manhã agradecer, saímos todo corrido, acordamos assim, acordamos sempre atrasados. Aí o que acontece? Daniel começa: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa o pecado do teu povo, nós erramos, o teu povo se afastou do Senhor, o teu povo se afastou, começou a ir perante outros deuses, começou a fazer aquilo que o Senhor não gostava e que o Senhor ordenou para não fazer, então nos perdoa. Isso ele começou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e ele todo dia ali orando. Ele vestia roupa de saco, porque as roupas naquela época eram muito finas, era o linho fino, eram as peças, tinha púrpura, assim, tinha cetim, tinha aqueles tecidos muito bons. E o saco
os escravos faziam roupa de saco. Alguém já viu roupa de saco? Roupa de saco, hoje não se faz mais, mas antigamente as pessoas, quando eram muito pobres, aquele saco que embalava o açúcar, embalava outras mercadorias, saco de pano, que hoje fazem guardanapos, eles faziam roupa daqueles lá. Então Daniel se vestiu daquilo porque Daniel, ele era um governador, ele era um homem assim muito bom em relação financeiramente, morava no palácio, mas ele foi com humildade para Senhor, nós estamos errados, por isso nós viemos aqui, então nos perdoe, mas o Senhor prometeu que o Senhor tiraria a gente dessa situação. Meus irmãos, o anjo chamado Gabriel saiu do céu no primeiro dia, entre o céu, o trono que ele estava, de Deus, até Daniel, tinha as potestades e os dominadores que ficam nas regiões do céu, no ar. O apóstolo Paulo escreve isso, que a nossa luta é contra essas potestades, não é contra o irmão, não é contra a irmã, não é contra uma pessoa ou outra, não é contra o ser humano, é contra essas potestades, esses dominadores do mal, esses espíritos malignos que assolam as pessoas para fazerem isso. Esses espíritos malignos põem desejo nas pessoas para ir para o alcoolismo, para a prostituição, para os vícios das drogas. E um desses príncipes, quando falo desses príncipes, quer dizer, é uma potestade poderosa, porque quando os anjos foram expulsos do céu, eles não perderam o poder, eles perderam sua beleza, mas aquele poderio que os anjos celestes tinham, os caíram, saíram expulsos do céu, continuaram. E sabe quem que foi lá e impediu, que estava impedindo de trazer a resposta para Daniel? Sabe quem? O príncipe da Pérsia, o príncipe que domina aquela região onde está o Iraque, aonde está ali a Arábia Saudita, aonde está ali o Iraque, aonde está o Líbano. Quem é esse príncipe daqueles governantes? A palavra do Senhor fala que esse príncipe era Satanás. Ele colocou entre Daniel e Gabriel e não deixou Gabriel trazer a resposta. Aí foi preciso o Senhor mandar, sabe quem? O Senhor mandar um anjo agora, um outro príncipe, um anjo guerreiro. Esse anjo é um anjo de batalha, um anjo que tem poder para guerrear, tem poder para vencer o inimigo. Esse anjo tem poder para nos auxiliar e fazer com que nós tenhamos a vitória. Esse anjo poderoso se chamava Miguel, chama-se Miguel. Então Miguel veio e venceu a batalha, se colocou entre Gabriel e o príncipe da Pérsia, e expulsou o príncipe da Pérsia de lá, e Daniel então teve a resposta, porque Gabriel falou: olha Daniel, desde o primeiro dia o Senhor ouviu a tua oração, e o Senhor mandou eu te trazer a resposta. Tu és muito amado, o Senhor te ama, o Senhor te contempla, e o Senhor mandou eu te dizer que estão determinados, o teu povo vai voltar para Jerusalém, vai vir um ungido do Senhor, vai vir o Messias, e esse Messias vai ser tirado, e quando esse Messias for tirado, então vai vir o povo do príncipe e vai assumir aquele lugar. É por isso que nós estamos vendo essa batalha hoje acontecer no Oriente Médio. Essas guerras não é de hoje, isso daí começou, meus irmãos, lá na época da Pérsia, na época do povo antigo, porque Deus falou para Daniel que tinham tempo, estão determinados, e Jesus veio como o anjo falou para Daniel, e Jesus veio, meus irmãos, e Jesus agora restaura o ser humano e leva nós, nos transformou, tirou nós daquele mundo do domínio do príncipe
uma guerra que vai envolver o mundo, vai ser a batalha do príncipe da Pérsia de novo contra o príncipe do Senhor. Sabe quem que está dominando por detrás daqueles homens do Irã? Por detrás daqueles homens dos Hezbollah? Por detrás daqueles homens do Hamas? Por detrás de toda essa maldade que tem ali naquele local e no mundo inteiro? Esse príncipe da Pérsia. E esse príncipe da Pérsia, meus irmãos, é um espírito poderoso, é Satanás, que influencia os governantes a pelejarem contra o povo de Deus. Mas olha, irmãos, lançaram aproximadamente 200 mísseis de longo alcance, aqueles mísseis que chegam à velocidade de 2.000 km por hora. Você sabe o que é 2.000 km por hora? É muito veloz. Nem sempre dá para abater um míssil desse, mas o príncipe que envolveu esse povo para destruir a nação que Deus escolheu, esse príncipe que envolve esses homens a disparar esses mísseis, não tem poder contra o príncipe da paz, não tem poder contra o príncipe da paz que é Jesus. E ele lança, Satanás através desses homens lançou, e nós podemos acompanhar esses mísseis saindo em todos os canais das mídias, para nós vermos o poder de Deus. Então Deus levanta agora o seu povo, e o seu povo agora com uma arma moderna, não é mais aquelas armas que Davi guerreava, não tem mais a funda, não tem mais a espada, não tem mais o arco e a flecha. Agora, meus irmãos, o armamento é outro, agora o armamento é moderno, e então Deus deu inteligência para o seu povo, pelo príncipe da paz, que é Jesus Cristo. E então, meus irmãos, eles acionaram o escudo da fé que eles têm. Sabe como chama esse escudo da fé que eles têm lá em Israel? Chama Iron, o domo de ferro. É um sistema onde os mísseis saem de baixo para explodir o que vem vindo lá em cima, e destruíram aqueles mísseis. E com isso, meus irmãos, nós podemos ver a mão de Deus protegendo o seu povo. Nós estamos vendo isso e nós precisamos estar atentos no que está acontecendo, porque Jesus falou que isto iria acontecer, e está acontecendo agora na nossa geração. Vamos nos preparar para essa volta. Com esse ataque do príncipe da Pérsia, envolveu agora, meus irmãos, outros países. Os Estados Unidos da América falou que vai ajudar Israel. O Reino Unido já se pronunciou: nós vamos ajudar Israel. A França já se pronunciou: nós vamos estar ao lado de Israel. Os países da Alemanha e os países daqueles continentes já se pronunciaram. Da Europa falou: nós vamos estar com Israel para proteger. Isso significa que a palavra de Deus está se cumprindo, que estamos adentrando em um conflito que vai abalar todo mundo. Vamos orar pelo nosso Brasil, porque o nosso Brasil tem a promessa de sermos, o nosso Brasil tem a promessa de sermos o celeiro. O Brasil vai ser o celeiro que vai sustentar de alimento, que vai sustentar de acolher muitas pessoas nesse momento em que os sinais da vida de Cristo se aproximam. É uma promessa que Deus tem levantado nos seus profetas, que aqui no Brasil nós vamos acolher muitos refugiados desses países, dessas nações. Vamos orar pelo Brasil, porque hoje o Brasil está sendo representado por uma pessoa que está contra Israel. Precisamos orar para que nós não ficamos só. Precisamos orar para Deus entrar com providência, e a nossa nação está junto com as nações que estão abençoando Israel, porque é bíblico, porque é a palavra do Senhor. Abençoar-te-ei aquele que te abençoar, e o nosso país é uma promessa de que vamos estar lutando lado a lado com o povo do príncipe da paz, que é o Senhor Jesus. Nós somos a igreja,
para abençoar. Então vamos orar para que o nosso país seja abençoado, começando pela nossa casa, começando pela minha família, começando pelos meus filhos, começando pela sua casa, começando pela sua família, que a sua família, a minha família, as nossas famílias sejam abençoadas, sejam unidas, sejam fortes nesse momento tão triste que está passando a humanidade. Jesus falou: quando vires acontecer essas coisas, se prepare. Lá no capítulo, lá em Marcos, ele fala assim: o que digo a um, eu digo a todos. Fala para todos nós: vigiai, se prepare. Jesus falou: não se engane, não fique iludido. Vai vir sim uma dificuldade mundial, vai vir sim uma situação que todos os países vão sofrerem as consequências. Mercadorias, segundo a palavra do Senhor, vai ficar muito caro. Em Apocalipse, o anjo, ele vai fazer com que a natureza não produza mais como produzia. Então, meus irmãos, nós precisamos estar consagrados, estar na presença de Jesus, estarmos orando, porque os sinais estão aí. Nós vimos aí em Marcos, capítulo 13, nós vimos ali, Jesus falando para que nós estejamos preparados. O que nós precisamos fazer então? Como me preparar? Primeira coisa, irmãos, vamos colocar a nossa casa em ordem. Vamos colocar as nossas finanças em ordem. Vamos colocar os nossos projetos em ação. Vamos procurar agora colocar tudo em ação. Era para estar chovendo nesse período, não está chovendo. Por que não está chovendo? Porque vai fazer com que as coisas vão ficar cá. A palavra de Deus está se cumprindo. Não está chovendo por causa de mim, por causa da palavra do Senhor, que nos últimos tempos haveria problemas na natureza. Por que está vindo essas ondas de calor? Porque o ser humano está acabando com a natureza? Não, porque o Senhor falou que o anjo iria aquecer o sol. Está lá em Apocalipse. O Senhor deu ordem para o anjo aquecer o sol, e nós estamos vendo, vai aquecer mais ainda. É hora de nós pormos em prática os nossos projetos. Quais são os nossos projetos para as nossas vidas neste lugar? E para aqueles que sonham junto com a gente, de termos aqui a mão de Deus abençoando e produzir os nossos alimentos. Nós temos que produzir alimentos, porque o que vai ter valor é a comida. Você não põe uma nota de R$100 dentro de uma panela, cozinha ela e come. Você não coloca dinheiro dentro da panela e faz para comer, mas o alimento você faz. O alimento você faz. A palavra do Senhor fala: se prepare. Vem vindo dias difíceis, vem vindo tempos trabalhosos, são os últimos tempos. O apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo que seriam tempos difíceis, mas nós como igreja, nós como sabemos isso, Jesus está nos alertando, então vamos nos preparar para isso. Vamos nos preparar. Jesus está voltando. Vamos orar. Qual que é o nosso projeto para este lugar que Deus me deu a visão? De sermos um lugar autossustentável. Ela vai colocar a visão. Por que nós vamos pôr a visão em prática? Porque Deus falou para a gente fazer isso. Precisamos obedecer a Deus. Olha a visão. Nós temos que ser aqui um local autossustentável
pessoas através de Jesus. Jesus quer que nós produzimos aquilo que nós necessitamos. Que nós produzimos aquilo que nós necessitamos. Amém? Nós vamos pôr em prática. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pela minha casa, pela tua casa. Vamos orar por você, meu irmão. Vamos orar pelos outros. A palavra de Deus fala, em vez da gente ficar olhando aos outros, defeitos, julgando, questionando, vamos orar. Vamos abençoar. Abençoe o teu irmão e não maldize. Não fale, não dá certo. Não fale, vai ser difícil. Fale que vai dar certo. Nós vamos ser unidos. Vamos orar então. A ceia nossa seria hoje, mas como hoje é um dia especial, vai ser a semana que vem a ceia. A semana que vem nós vamos estar fazendo a nossa ceia. Você é o nosso convidado. Você quer participar da ceia conosco? Pode vir. Nós vamos depois da ceia almoçar todos juntos, porque a nossa ceia é completa. Sabe o que é uma ceia completa? A ceia completa é quando você participa do pão e da mesa de Cristo e depois você vai até o refeitório e a gente ceia tudo junto, participamos todos juntos, tá bom? Então essa é a nossa ceia da semana que vem. Agora nós vamos orar hoje. Está sendo decidido quem vai governar a cidade de Marília por 4 anos. Hoje nós vamos orar para quem foi escolhido, que seja uma pessoa que tema a Deus e quiser pela cidade, para que nós tenhamos paz. Eu não sei quem vai se eleger. Para mim, na verdade, eu vou orar para quem foi eleito e que nós abençoamos para a cidade ser abençoada, tá bom? Nós não dependemos de quem ganha, nós dependemos do Senhor, mas nós precisamos orar. Então vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus, que você esteja pronto, que você esteja vendo tudo isso. Esse príncipe da Pérsia, meus irmãos, não é maior do que o príncipe da paz, não é maior do que Jesus. Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e o Senhor Ele governa, o nosso príncipe, o nosso Deus, o nosso Rei, governa a natureza. Ele manda a chuva, Ele tira a chuva, Ele manda o vento, Ele acalma o vento, Ele tira o vento, Ele manda na natureza, Ele tem esse poder. E nós vamos pedir para esse príncipe abençoar nossa cidade, abençoar nosso lugar aqui, abençoar onde nós pomos a mão. Amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eterno Criador, Tu que fez todas as coisas, criaste os céus e a terra e tudo que nela há. Senhor, Tu que governa no céu e governa na terra, Tu que governa nossas vidas, em nome do Teu amado Filho, Príncipe da Paz, que veio e nos resgatou, nos tirou do reino das trevas, nos transportou para o reino da luz. Eu venho te pedir que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe aquele que está ouvindo essa oração, está vendo essa pregação, que o Senhor abençoe, Pai amado, os governantes que vão ser elegidos para governar o nosso município e também todos os municípios do nosso Brasil. Abençoe esse nosso país, abençoe, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, Pai, os nossos projetos, abençoe aonde nós colocarmos as nossas mãos, seja abençoados, no nome de Jesus. Abençoe, Pai querido, para que venha chuva, para que o que nós plantarmos neste lugar venha florescer, prosperar e dar frutos. Venha abençoando, ó Deus, as nossas criações, ó Pai. Abençoe nossas criações, as galinhas, cavalos, frangos. Abençoe os porcos, cachorros, o gado. Abençoe, Senhor Deus, os pássaros. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. Abençoe e que nós tenhamos um dia na Tua presença e que esta cidade seja realmente seja abençoada como um símbolo de amor pelo outro, símbolo de liberdade para estar falando a Tua palavra. Que seja, Senhor Deus, assim
comigo na nossa cidade. Em nome de Jesus, quero abençoar você. Que o grande amor de Deus Pai, que as doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, e a igreja diz: amém.